Santo Estevão, o protomártir. Trecho do livro São Paulo, o Conquistador de Cristo, de Daniel Hobbes. Pelas praças populosas, pelas ruas em degraus de Jerusalém, uma horda vociferante empurrava um homem para a morte. Tratava-se de um indivíduo ainda novo, cheio de graça e força, cuja fronte resplandecia de saber, de audácia e que parecia ir maravilhosamente calmo. Contudo, muito bem ele sabia a que era que o levavam. A esse horrível cercado, às portas da cidade, juncado de pedras e com lajedo sujo de sangue, onde, havia séculos, viam aterrorizados acabar a vida os rebeldes à lei e as mulheres adúlteras, e onde ele próprio ia morrer lapidado. Mas, zurzido, insultado, com a túnica em farrapos, a face toda listrada de equimoses, avançava sempre, indiferente aos gritos dos furiosos, de olhos erguidos para o céu, lábios a murmurarem orações. Parecia não pertencer à terra já, e ir mergulhando em plena eternidade. Havia então muitos meses que, sobre um cerro escalvado, perto de uma outra porta da muralha, em qualquer desses muitos terrenos vagos que corriam ao longo dela, abandonados aos cães vadios e aos abutres, um pretenso profeta morrera, à ordem dos chefes do povo e dos príncipes dos padres, crucificado entre dois bandidos. Israel inteiro havia acreditado, nessa altura, que tudo quanto lhe dizia respeito acabara para sempre, desde o seu nome à sua seita, e que nada mais se falaria, a não ser num ou noutro desses iluminados que, de tempos em tempos, surgiam na raça da promissão e em poucas semanas se eliminavam. Na noite de sexta-feira, 6 de abril do ano 30, não tinham sido nada heróicos os fiéis do pretenso Messias. Estavam foragidos, dispersos, ocultos nos bairros pobres e nas necrópolis. Que resistência tiveram eles ao arrojo de fazer a decisão judiciária do Sinédrio? Nenhuma. E os homens da ordem a concluírem que o caso do tal dito Jesus se encontrava para sempre liquidado. Não obstante, os fatos haviam desmentido semelhantes previsões. Prontamente, logo no dia imediato ao do drama do Calvário, os partidários do Galileu reapareceram. Menos de 2 meses decorridos sobre essa noite sinistra em que todos quantos passaram puderam ver o aventureiro morrer sobre o patíbulo, podia ouvir-se em plena praça pública o chefe do seu bando, Simão, alcunhado de Pedro, exclamar perante o povo: "Homens de Israel, escutai esta verdade. Jesus de Nazaré, aquele mesmo que fizestes morrer às mãos dos ímpios, pregado sobre a cruz, esse homem a quem Deus deu testemunho, por tantos atos de poder, milagres e prodígios realizados entre vós, sim, Deus fê-lo Senhor e Messias, a esse Jesus que vós crucificastes." Atos dos Apóstolos 22:37. Que atrevimento! Proclamar Salvador, Messias, Rei de Israel, um ignominioso condenado. De onde viera aquela gente uma tal fé e uma tão grande presunção? Para esta pergunta não lhes faltava a resposta. Jesus, afirmavam, não permanecer em poder da morte. Ao 3º dia após a inumação, o túmulo fora encontrado vazio. Aparecer aos fiéis, primeiro a uma ou outra pessoa só, depois a grupos sucessivamente numerosos. Durante 40 dias vivera, de novo, sobre a terra, animado, porém de uma vida misteriosa, sobrenatural, de algum modo perfeitamente semelhante aos homens mortais, pois houve quem pudesse ter-lhe tocado e o visse comer pão e peixe, mas ao mesmo tempo dotado de estranhos e desconcertantes poderes, pelos quais passava através de uma porta fechada e aparecia do outro lado. Esta segunda vinda de Jesus acabara de uma forma ainda mais surpreendente. Num formoso dia primaveril, no Monte das Oliveiras, ao tempo que ensinava ainda os amigos erguerem-se para o céu, como se o transportasse uma força irresistível que emanasse de si mesmo, e desaparecer aos olhos maravilhados de todos. Eis no que se firmava a fé dos galileus. Pedro dissera ainda, quando falara ao povo reunido: "Aquele a quem crucificastes, ressuscitou-o Deus, quebrando-lhe ele os liames da morte. Todos nós somos testemunhas disso." Atos dos Apóstolos 22:37. E esta inacreditável afirmação, esta proclamação de um fato tão absurdo, homens e mulheres em número crescente as faziam suas. Iam de casa em casa, de grupo em grupo, comunicar a sua fé no ressuscitado, evocar a sua vida exemplar,
ensinar os fundamentos da sua doutrina. Era principalmente depois do Pentecostes que eles pareciam ter todas as audácias. Naquela manhã, em que Israel inteiro comemorava a revelação feita a Moisés, enquanto os galileus estavam reunidos, produziu-se ainda um fenômeno bizarro, o qual no exterior se manifestara por um vento terrível, irrompendo na atmosfera inteiramente calma, enquanto que no interior da casa, onde todos se encontravam, eram vistas, conforme os próprios garantiam, línguas semelhantes às do fogo. Era a chama do Espírito Santo. Fora então que pela primeira vez ousaram exclamar que pertenciam a Cristo e que seriam para o futuro as testemunhas do seu verbo. Fora a partir daí que perderam todo o medo e toda a hesitação. E que milagre! Sempre que divulgavam essas coisas, toda a gente os compreendia na sua própria língua, e muitos, ao ouvi-los, sentiam-se comovidos até o coração. De tal maneira, a pequena seita dos galileus começara a ganhar adeptos. Quando Pedro falara, no limiar do cenáculo em dia de Pentecostes, certo número de ouvintes ficara por completo transtornado. Estavam arrependidos de terem aprovado o assassinato jurídico do Filho do Homem e haviam querido receber esse sinal evidente do perdão que se chamava batismo. Um pouco mais tarde, a cura miraculosa operada por 2 fiéis de Cristo, Pedro e João, na pessoa de um coxo acocorado sobre o pórtico do templo, completaram o efeito da propaganda, e o número dos batizados aumentara. Por certo que esse número não era ainda considerável, algumas centenas, o máximo talvez alguns milhares. Coisa pouca, na verdade, esse punhado de não conformistas em toda a comunidade judaica, formada em volta do seu governo de sacerdotes, guardiães vigilantes das estritas observâncias da lei, e ainda menos no gigantesco Império Romano, de que a terra da promissão era um cantão. Esse império que se estendia desde a Escócia até o Egito, do Cáucaso ao Saara, e no qual reinava intratável, desconfiado, sempre pronto para sanções e castigos cruéis, o triste velho da ira de Capri, Tibério. Mas essa minúscula seita sabia-se prometida para o mais alto destino, o grão de mostarda, como dissera o mestre. Sabia bem que iriam transformar-se em árvore, e uma tal convicção exaltava os corações. Então surge Santo Estevão, o diácono. Seu nome grego era Stéfanos, e só esse nome era bastante para indicar ser originário de qualquer das grandes cidades helênicas em que o cristianismo começava a deitar raízes. O seu zelo e a sua eloquência depressa o tornaram notório. Não contente em apenas desempenhar as funções administrativas e sociais de que havia sido incumbido pelos apóstolos, Santo Estevão quis coparticipar na grande obra da propaganda. Foi visto, pois, não só sob o pórtico de Salomão, nos adros do templo ou às esquinas das ruas, mas até penetrando nas sinagogas, onde se reuniam, segundo os respectivos lugares de origem, judeus helenistas de Cirene e de Antioquia, da Ásia e da Cilícia, para travar com ele controvérsias. No ardor da juventude, não poupava nada nem ninguém. Enquanto Pedro, nos seus discursos, se dedicava principalmente a convencer os seus ouvintes, explicando-lhes que Jesus era, na verdade, o esperado Messias, Estevão retinha dos ensinamentos do mestre, sobretudo o que era mais abrupto, mais violento, digamos a palavra, mais revolucionário. Não se mete vinho novo em odre velho. Não se cose um bocado de pano novo em manto velho. Com isso, sentiam-se atingidos os odres velhos e as túnicas cansadas, tanto e tão bem que o diácono Estevão foi denunciado ao Sinédrio. Era um momento favorável para os chefes religiosos de Israel vincarem a sua reação contra a propaganda dos galileus. Então, aproveitando-se da ausência do procurador Pôncio Pilatos, o Sinédrio prendeu Santo Estevão e, reunindo-se então, foram julgá-lo. A ilegalidade era flagrante. Incriminado de blasfemo, Estevão não podia ser condenado senão à morte. Contudo, sem a autoridade romana, a pena não deveria ser executória. O processo não tinha, pois, outro secreto desígnio que não fosse amotinar o povo contra os fiéis de Jesus, ou possivelmente provocar um motim que massacrasse o acusado. O plano frutificava as maravilhas. É certo que Estevão nada fizera para o contrariar. Diante desses homens a quem não reconhecia por juízes, fez-lhes frente com uma firmeza sublime. A perspectiva de derramar o sangue em prol de Cristo exaltava-lhe a alma, e o rosto aparentava como que um antecipado reflexo do paraíso. Acusava-no de blasfêmia? Mas ele que os acusava, dizendo: homens de dura cerviz e de ouvidos e corações incircuncisos, vós resistis sempre ao Espírito Santo. Ah, parecei-vos bem com vossos pais, que matavam os profetas.
A qual dentre esses não perseguiram eles? Massacraram os que prediziam a vinda do justo, tal como vós, que traístes esse justo e o levastes à morte. E essa lei que recebestes pelo ministério dos anjos, havei-la violado. Atos dos Apóstolos 51, 53. Era demais, ranger de dentes, espetaculares rasgos da roupa. Os sinedritas andavam fora de si. Os chefes do sinédrio, com ira, insultavam Santo Estevão. Porém, não pertencendo já à terra, os olhos erguidos, a face fulgurante, enquanto a horda dos furibundos, chamada pelos sacerdotes, se apoderavam das pedras. E Santo Estevão, o diácono, murmurava na voz de êxtase: Vejo os céus abertos e o Filho do Homem de pé à mão direita de Deus. No campo sinistro da lapidação, Estevão caiu de joelhos. Em volta dele, a turba continuava a ulular, pedindo a morte. Segundo a lei, as testemunhas acusadoras, os responsáveis pela sua condenação, deveriam atirar as primeiras pedras. Sem interrupção, levantavam os blocos mais pesados que podiam e lançavam-nos ao Marte. Na fronte, no torso, nas costas, em pleno rosto, os calhaus, pequenos e grandes, batiam sem tréguas. O diácono não gritava nem protestava. Durante um momento, rezou: Senhor, Jesus, recebei a minha alma. Depois, rolou por terra, o rosto esmagado por um bloco. Ouviram-no ainda exclamar com voz potente: Senhor, perdoai-lhes este pecado. A seguir, calou-se, adormecido no eterno amor. Um pouco afastado do local onde se perpetrava o crime, estava um mancebo que se mantinha imóvel, como se o petrificasse a comoção. Nada tinha de belo. Era pequeno, vermelhusco, a barba irregular, as pernas tortas. De vez em quando, nervoso, enxugava com as costas da mão a fronte e o alto da cabeça, onde os cabelos iam se tornando raros. O rosto crispado, os olhos fixos, os dentes enterrados nos lábios, olhava a cena com avidez. Aos seus pés jazia um monte de roupa, as vestes dos carrascos, que para estarem mais à vontade, as haviam pousado, e que tal espectador lhes propusera guardar. Pela túnica austera, pelas tranças compridas, pelos filactérios, essas caixinhas de couro que encerravam versículos da Bíblia, que trazia nos pulsos, era fácil reconhecer a sua profissão. Tratava-se de um estudante de ciências religiosas, um aluno dos rabis, um guardião da lei santa. Era originário de Tarso, na Cilícia, e chamava-se Saulo.